Doutora, como se organizam as fases de licitação a partir de agora? Essa pergunta é maravilhosa, porque, de acordo com a nova lei, a gente tem 5 modalidades. E aí é importante, eu posso dar uma pincelada de como é que a gente vai utilizar essas modalidades? Claro. Bom, a gente tem concorrência, que é voltado para compra para contratação de obras, serviços de engenharia, compra e aquisição de bens que não são considerados comuns. E o pregão, justamente para essas mesmas categorias, mas para coisas que a gente pode dizer que são bens comuns. E qual a diferença de bem comum para bem bem especial? Vamos lá. Vou dar um exemplo bem claro para vocês de papel. A administração pública quer comprar papel. Isso é considerado bens comuns. Por que bem comum? Porque a gente pode descrever ele de forma objetiva no edital. Então, se você quer comprar papel, você pode dizer a espessura, tamanho, pode dizer de forma específica o que você quer no edital. Quando a gente fala em bens especiais, não. São aqueles que precisa que a administração pública ela tenha esse tato de ter uma análise subjetiva. Então, quando eu falar de uma reforma de uma fachada de um órgão público, um arquiteto ele vai ter que apresentar o projeto dele, a administração pública vai analisar se adequa ou não à necessidade ou realidade da administração pública. Então, isso é considerado uma contratação especial, que não pode ser definida de forma objetiva no edital. Então, superadas essas duas, a gente vai ter concurso. Concurso não é para que você tenha um vínculo funcional com a administração pública, não. É para que a administração pública selecione um trabalho que seja científico, técnico, cultural, enfim. Aqui em Belém a gente tem alguns. Exemplo, festa junina. A gente lembra logo do quê? Do Centu, daquelas apresentações e tal, em que a prefeitura ela dá um prêmio, gratificação, um prêmio em dinheiro, para aquelas quadrilhas que dançarem melhor. Outro exemplo. Vocês já escutaram falar... Como é verba pública, para eu entregar, eu tenho que ter esse processo. Um edital que ele vai dizer, olha, a gente vai julgar por isso ou por aquilo. Dando os critérios. Dando os criterinhos, tá? Mas aí a fase vai se desenvolver nesse procedimento de acordo com o que a administração pública disser como é que vai ser. Certo. Outro exemplo, vocês já escutaram falar aqui, eu sei que o doutor Paulo não é de Belém, mas o senhor é, né? Tu. Sabe o Sírio. Sim. Sírio, todo mundo já escutou falar. Mas quem é daqui sabe que nas escolas públicas a gente tem o quê? A redação do Sírio. Sim. Que os estudantes da escola pública fazem uma redação. E aquela que foi eleita a melhor redação também ganha uma gratificação ou um prêmio. Sim. Isso também é concurso. Concurso na modalidade de licitação. Mudamos de modalidade. Leilão. Hoje em dia, leilão é quando a administração pública quiser alienar seus bens, quando ela quiser vender seus bens. Móveis ou imóveis tem que ser através de leilão e vence quem apresentar o melhor lance, tá? O maior lance. E, por fim, a gente vai ter o diálogo competitivo. O diálogo competitivo a gente já viu quais são as fases do processo. O leilão não vai ter essas fases. A pessoa não precisa se habilitar. Apresentou maior valor lá, de acordo com os critérios da administração pública, leva. O concurso vai se desenvolver conforme a necessidade da administração pública. Agora, quando a gente falar de concorrência e pregão, eles vão ter, sim, fases processuais. E aí é que entra nessa pergunta que a gente está falando aqui na pergunta 7. Na lei passada, você tinha aquelas espécies, né? Técnica empresa. Esses são os critérios de julgamento. São os critérios de julgamento, né? Mas não são as fases. Eles continuam existindo? Continuam. Tá. E continuam também, foi acrescentado outros critérios de acordo com a nova lei. Certo. Mas essas fases do processo licitatório começam assim. Ela é obrigatória tanto para o pregão quanto para a concorrência. Primeiro, começa com a fase preparatória. A administração pública hoje, ela vai programar, a formular o edital, ele passa por essa fase preparatória. No qual a administração pública ela tem que ter consciência do gasto público. Ela tem que ver se tem dotação orçamentária, ela tem que dizer por que ela quer contratar aquele bem ou aquele serviço. Ela vai trazer suas técnicas e formular o edital de licitação. Posteriormente, a gente vai ter a fase de publicação do edital. Depois, a gente vai ter a fase de propostas, de apresentar as propostas. A administração pública publicou o edital, o particular ele vai apresentar a proposta dele. Em segundo lugar, a gente vai ter o julgamento. Depois, a gente vai ter o julgamento das propostas. Por fim, depois, habilitação.
e, por fim, fase recursal e, por fim, a homologação. Antes, de acordo com a Lei 8666, a regra para concorrência era a seguinte: primeiro, fase de habilitação. Então, eu não sei se você já teve a oportunidade de participar de um processo licitatório. Já teve? Nunca? A administração pública, para que você contrate com ela, ela faz um calhamaço de exigências. Então, quando você ia para a fase de licitação, antes de você apresentar a sua proposta, você tinha que apresentar que você era apto para licitar com a administração pública. Você tinha que apresentar a sua habilitação. E como o doutor Paulo falou aqui, é um calhamaço desse tamanho de licitação, de documento. É um carrinho de mão de habilitação. Né? É isso mesmo. Então, a administração pública ela acabava fazendo o quê? Trazendo um procedimento muito burocrático, porque para que depois de analisar a proposta, ela tinha primeiro que ver se a pessoa era apta a contratar. E suscetível à fraude, doutora. Com a administração suscetível à fraude. Violavam os envelopes. Então, para que uma licitação ela ocorresse, o servidor público ele tinha que ir lá e conferir. Uma penca de 500 papéis. E eu trabalhei na procuradoria. Ou não. Eu trabalhei na procuradoria do município e a gente percebia, não é essa organização que o pessoal pensa. Você chega lá, tinha aquelas massas. Licitação, era aquelas. Antigamente, né? Isso uns 20 anos atrás. Mas era mesmo. Eram as caixas, aquelas caixas de papel que a pessoa o documento. Qualquer pessoa que tinha acesso podia entrar. mexer. Não, mas é o que eu estou dizendo. A insegurança que existia era muito grande, porque os envelopes tinham que ser entregues lacrados. Tá? Às vezes o cara molhava a mão do servidor, do mau servidor, o servidor ia lá e rasgava. Aí na hora que o cara pegava o envelope, que deveria estar lacrado, estava aberto. Aquele cara já estava eliminado, amigo. Porque tu já não poderia dizer se a proposta dele foi a que ele realmente entregou ou se mudou. Pois é. Tá entendendo como é que funciona? Então, o que acontece hoje em dia, para desburocratizar, primeiro, a administração pública ela fala, olha, meu preço é 10 mil. Aí, se tu tiver uma proposta que seja próxima, ou então a tua menor proposta, vamos supor que o critério é menor valor. Você pega desse menor valor e analisa só uma proposta, ao invés de ter que analisar de todo mundo, entendeu? Então, hoje em dia é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Essas são as fases do processo licitatório. Ocorre que, se a administração pública entender que é melhor a fase de habilitação antes, ela pode inverter esse processo. Porque... Mas é um serviço, né? Você vai olhar se todo mundo está habilitado, você não sabe nem se vai ganhar. Justo! É uma questão lógica. Mas aí, presta bem... Primeiro você vê o resultado e mas eu vejo por outro lado. Eu vejo assim, eu habilito... Eu garanto a competitividade. Não, mas aí é o seguinte, entendeu? Você garantiu a competitividade, você vai chegar, vai ver o resultado, fala assim, quem ganhou? Ele. Então vamos ver se ele tá habilitado de acordo. Aí você analisa só ele. Pra que você vai olhar de todo mundo? Mas presta bem atenção também. Eu entendi, doutora. Talvez eu tenha sido assim, vamos dizer assim, espertinho, vamos dizer, né? Mas a administração, ela vê qual é o melhor preço. Aí depois ela vai ver se o cara está habilitado. Aí, de repente, o cara que apresentou o melhor preço... Não está habilitado. Não está habilitado. Aí chama o segundo. Aí chama o segundo, mas você olha, eu te contrato, mas eu te contrato pelo preço do primeiro. É isso. Entendeu como é que funciona? Então, aí o cara está vendo... A administração está vendo o bolso dela. Entendi. Entendeu agora? Sim. Olha, o senhor é um gestor nato. Obrigado. Faz sentido, Cláudio, agora. Não, mas é. Isso chama malandragem.